Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre geometria espacial. Na aula passada, estivemos explicando o que era a área da base, a área lateral, a área total de um cone. E na aula de hoje, vamos falar de duas propriedades importantes quando se faz um corte transversal em um cone, seja ele oblíquo ou reto. E depois falaremos sobre volume. Bom, vamos agora, primeiramente, falar a respeito desse corte transversal ou secção transversal, a qual podemos fazer num cone. Quando você faz essa secção transversal, antes de mais tudo, quando você olha para esse cone, você tem o vértice, você tem a área da base, cujo a base é um círculo de centro O e raio R. Quando ele faz a secção, ele vai fazer um corte, onde nesse corte ele determina uma região. Essa região também é um círculo de área A', de centro O' e raio R'. E note como esse cone ele é oblíquo. Quando eu olho para o vértice e tracejo algo que é perpendicular ao plano que contém a base, você vai determinar o ponto de encontro Q. Nesse ponto de encontro Q, ele determina um ângulo de 90 graus. Então, se ele determina um ângulo de 90 graus, de Q até o vértice, você tem a altura do cone. Agora, na secção transversal, também vai ser determinado um ponto de encontro com um plano que contém esse círculo, ou que contém a secção. Nesse ponto de encontro P, observe também que ele determina um ângulo de 90 graus, e de P até V, você tem a altura da secção transversal, onde essa altura vai ser chamada de H'. Bom, a partir daqui eu tenho duas propriedades importantes. A primeira delas é que a razão entre a distância H' de uma secção transversal ao vértice do cone e a altura do cone H é igual à razão entre a medida do raio R' da secção transversal e a medida do raio R da base. Isto é, se eu pego H' e divido por H, é igual a R' dividido por R. A segunda proposição que eu tenho é que se eu tomar a área da secção, a área da base da secção A' e dividir pela área da base do cone A, ela é igual à razão entre H' e H, só que elevado ao quadrado. Então, a razão entre as alturas H' e H é igual à razão entre os raios R' e R, e a razão entre as alturas, entre as áreas H' e A é igual à razão entre H' e H elevado ao quadrado. Portanto, vamos para um exemplo. A secção transversal de um cone feita a 84 centímetros do vértice tem raio 10 centímetros de raio. Vamos calcular a distância de uma secção 4,5 centímetros de raio ao vértice. Neste caso, funciona como se eu estivesse tomando a altura do cone. Mesmo sendo a secção transversal de um cone, eu estou fazendo aqui uma relação entre duas secções. Uma que é feita a 84 centímetros do vértice e outra que é feita a 4,5 centímetros de raio. Ou seja, uma certa distância x. Então eu vou ter a razão entre 84 para esse certo x, que é onde está a minha pergunta, e 10, que é o raio, vai estar para 4,5. Portanto, eu posso aqui substituir. Você tem 84 centímetros, que é a primeira secção transversal, com respeito à segunda secção transversal, segunda altura, que é x. E vai estar do raio da primeira, que é 10, para o raio da segunda, que é 4,5. Fazendo x vezes 10, você tem 10x. 4,5 vezes 84. 4 é 84 vezes 4,5. O 10 está multiplicando, vem dividindo, ficando a expressão 84 vezes 4,5 dividido por 10. Ou seja, 84 vezes 4,5 é igual a 378. Divide por 10, dá 37,8. Portanto, a secção de 4,5 centímetros de raio está a 37,8 centímetros do vértice. Vamos falar agora a respeito do volume. A gente já viu que em um cone circular reto, ou num cone qualquer, que seja ele oblíquo ou reto, você tem as seguintes situações. Você tem a base, que é um círculo de raio R, você tem a altura H,
Nesse caso, por se tratar de um cone circular reto, essa altura sai do vértice e vai até o centro do meu círculo, e você tem a geratriz. Não vai precisar de geratriz. Só saiba que o volume de um cone é dado por 1/3 da área da base. A base é um círculo, portanto é 1/3 de πr² vezes a altura. Portanto, o volume de um cone é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bom, sabendo disso, vamos observar a representação de uma taça e calcular a quantidade máxima de líquido em litros que ela pode comportar. A minha taça ela tem o formato de um cone, tá? E esse cone ele tem um raio igual a 5 centímetros e tem uma altura igual a 20 centímetros. Nós vimos há pouco que o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Eu tenho um raio que é 5, eu tenho a altura que é 20. Vamos substituir na expressão. E ao substituir na expressão do volume, você tem 1/3 de π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Quando você faz essas contas, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 20 dá 1000, vezes π, que é 3,14, fica 3.140, que ao ser dividido por 3 é aproximadamente 523,3. Só que esse valor ele está sendo dado em quê? Em centímetros. Portanto, você tem 523,3 centímetros cúbicos. E na questão, vale destacar que ele pediu em litro. Se ele pediu em litro, eu tenho que fazer uma transformação. Bom, vamos, primeira coisa. Sabemos que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e que 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Se 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, e o meu volume é 523,3 centímetros cúbicos, para transformar para litro, basta dividir por 1000. Ou seja, o meu volume, que é aproximadamente 523,3, não vamos esquecer desse pequeno detalhe, centímetros, vou colocar de uma forma diferente, cúbicos, tá? Bom, esse volume que está sendo dado em centímetro cúbico, ele precisa ser transformado para litro. Para tal, eu vou pegar 523,3 e vou multiplicar por 1 sobre 1000, ou melhor, eu estou dividindo 523,3 por 1000. E ao fazer essa divisão, você vai encontrar, lembre-se, quando se tratar de divisão por 1000, por 10 ou por 100, você olha para a quantidade de zeros que eu tenho. Como eu tenho aqui 3 zeros no denominador, basta voltar a vírgula 3 casas. Portanto, o resultado ficaria um volume de 0,523 litros. Tá? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas e agora falar a respeito do tronco de um cone reto. Eu tenho muita coisa escrita, mas eu vou me ater à figura. Observe que eu tinha um cone de vértice V, com centro O e raio R. E foi passado uma secção transversal pelo plano alfa. Nesse caso, você está cortando esta figura. E ao cortar essa figura, você determina duas regiões bem definidas. Quem seriam essas regiões? A primeira região seria a parte superior do cone, que foi cortado. Você vai ter o vértice V, agora você tem um novo centro para a base, pois houve um novo corte, seria o O', e um novo raio, que seria R', e a altura é H'. E observe que nesse cone você tem uma geratriz, G'. Tá? Já a segunda parte, que é a parte inferior, você vai ter aqui, no caso, chamado que é o tronco do cone. Então, essa região que eu estou destacando aqui, vou até colocar aqui bem destacado mesmo, botar bem destacado mesmo, esse aqui é o meu tronco do cone. E nesse tronco do cone, você tem que observar algumas partes que são
importantíssima. Primeiro, você tem uma base agora superior, você tem uma base inferior. A base inferior aqui coincide com a base do cone, onde você tem o centro O e raio R. Já na base superior, você tem um centro agora O' e tem um raio R'. Note que aqui você tem a altura do tronco, que é representado por HT. Está um pouquinho pequeno, mas mais adiante a gente vai fazer um destaque melhor. E aqui você tem o GT, ou seja, a geratriz do tronco. De posse disso, vamos dar continuidade. E aqui você vai observar melhor o tronco deste cone. Olha bem, se você observar aqui, nesse tronco você tem a base menor e você tem uma base maior. Você tem a altura do tronco, você tem aqui o raio da base, que é R, você tem o raio da base menor, que é R', e você tem a geratriz do tronco. Veja que essa geratriz do tronco, ele está chamando de GT, onde o T representa o tronco. Então, GT, geratriz do tronco. Você tem aqui o raio maior, que eu vou chamar agora, em vez de ser Rzinho, eu vou chamar de Rzão, seria o raio da base maior, e o Rzinho, para ficar melhor representado, o raio da base menor. Então, falando disso, nós temos aqui a área da base menor. A área da base menor, por ter o raio Rzinho, vai ser πr². Não esqueça que essa base menor é um círculo, e a área de um círculo é πr². Portanto, a área da base menor é πr², a área da base maior é πrzão². Bom, e quem seria a área lateral do tronco? A área lateral do tronco é π vezes a geratriz do tronco, vezes o raio maior mais o raio menor. Então, a área lateral é π vezes a geratriz do tronco, vezes Rzão mais Rzinho. E quem seria a área total? Você vai ter que somar a área lateral, você vai ter que somar a área da base menor, mais a área da base maior. Ou seja, quem é a área lateral? π vezes a geratriz do tronco, vezes o raiozão mais o Rzinho, mais a área da base menor, πr², a área da base maior, πrzão². Bom, não vamos ficar por aqui, vamos tentar responder essa questão. Calcular a área total da superfície de um tronco de cone reto de bases paralelas, cuja geratriz mede 6 e cujos raios da base medem 5 e 1. Normalmente ele só daria essa informação. A figura aqui é um brinde. Portanto, quando você tomar questões de geometria, se atente que muitas vezes ele dá apenas o enunciado. Ele não coloca as figuras. Mas neste caso, a figura já está pronta. Você vai olhar aqui a base menor, você vai olhar a base maior, você tem a geratriz. E note aqui que o raio menor é 1, o raio maior é 5 e a geratriz é 6. Se ele quer a área total, não esqueça que a área total de um tronco de cone, ele é dado pela área lateral do tronco, mais a área da base menor, mais a área da base maior. Portanto, vamos substituí-lo. Quem é a área lateral? É π vezes a geratriz do tronco, vezes o raio maior, mais o raio menor. Neste caso, é π vezes a geratriz do tronco, ele já deu que é 6, mais o raio maior é 5, o raio menor é 1. Portanto, você tem π vezes 6, vezes quem? 5 mais 1. Só que 5 mais 1 é 6, vezes 6, 36π. Continuando, a área da base menor. A base menor tem por raio 1. E esta base menor é um círculo. Portanto, a área da base menor é πr². Aqui ficou faltando o igual. Nesse caso, igual a quem? A π vezes o raio menor é 1². 1² é 1 vezes π, π. Não esqueça que bem aqui, ó, entre o πr² e π vezes 1² tem uma igualdade, tá bom? Quem seria a área da base maior? A área da base maior seria essa região, nesse caso, onde você tem que nesta região o raio é igual a 5, por se tratar de um círculo, πr², ou seja, π vezes o raio maior, que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado
25 vezes π, 25π. E por último, você tem a área total, que é a área lateral, mais a área da base menor, mais a área da base maior. Ou seja, a área lateral, 36π, a área da base menor, π, a área da base maior, 25π. Somando tudo, você vai encontrar 62π. Portanto, a área total da superfície desse tronco de cone é 62π centímetros quadrados. Antes de encerrar a nossa aula, eu vou deixar aqui uma última pergunta. Qual o volume do tronco deste cone? Lembrando, um pouquinho a letra maior, é melhor destacar, tá? Lembrando que o volume desse tronco de cone depende de uma coisa. Primeiro, a gente viu que como era dado o volume do cone? 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Qual o volume do tronco deste cone? Bom, deixe primeiro a pergunta. Você vai ter que descobrir qual a altura desse tronco de cone e mais, você tem que saber qual a expressão que me gera o volume do tronco de cone. Eu não vou colocar nesta aula. Se você assistiu a aula até aqui não conseguiu responder, me procure. Você tem como acessar através do canal que você tem no WhatsApp. Você pode acessar pelo nosso fórum no Classroom ou mesmo entrando em contato de outras maneiras. Fique bem à vontade, até mesmo no próprio YouTube você pode fazer essa pergunta. Fique bem à vontade. Bom, agradeço até aqui. Se você gostou da aula, dê o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.